Estamos iniciando mais um DomusCast, trazendo aí para o nosso público informações, conteúdo voltado ao mundo condominial, ao mundo da construção civil, profissionais liberais, engenheiros, arquitetos, corretores, e trazendo bastante informação relevante para o nosso cenário da construção civil aqui na região de Joinville e valendo aí para todo o nosso Brasil. Estamos aí com duas pessoas muito especiais, que é o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Marcelo. Prazer estar aqui contigo e ter esta conversa aí do mercado que a gente tanto gosta, né? Perfeito, né? E a Renata Silvano também está conosco aqui, mais uma vez. A Renata bate o cartãozinho sempre aqui comigo, me ajuda bastante. Tudo bem, Renata? Tudo certo, Marcelo. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, gravando mais num segmento que a gente gosta tanto. Perfeito. Então que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast. É o Carlos que está conosco, a Renata, o Carlos Lopes. Vocês vão notar no sotaque que ele é português original, tem 35 anos, é casado com a Verônica, ele é engenheiro civil e mestre em construções civis. É sócio e diretor de obras da Daxo Incorporadora, uma grande construtora aqui em Joinville, e faz parte do Sinduscom, onde ele foi presidente até pouco tempo, e agora faz parte da diretoria do Sinduscom, onde nós vamos mergulhar em algumas coisas bem legais que o Sinduscom tem proporcionado à nossa região. Tudo bem, Carlos? É isso mesmo, Marcelo. Eu pensei que já disfarçava o meu sotaque, mas então ainda tem um pouquinho aqui de... Bem pouquinho! De português. Muito pouco. 11 anos não deu para disfarçar ainda. Mas é verdade, Marcelo, me apaixonei por esta cidade, me apaixonei por este estado. Estou aqui há 11 anos dentro do mercado da construção civil, que realmente é fantástico na nossa região. E hoje, graças a Deus, tenho essa ligação com a construção civil, trabalhando numa incorporadora, sendo sócio de uma incorporadora, e também pude estar à frente aí da gestão do Sinduscom nos últimos 2 anos e agora mantendo aí com a diretoria no Sinduscom. Perfeito. E eu não li aqui, mas vou ler agora porque é bem bacana. Propósito: difundir prosperidade, formando líderes e amando pessoas. No nosso bate-papo, todo mundo vai entender o porquê desse propósito e como que isso tá no DNA aí do Carlos, porque eu conheço um pouco do Carlos e vejo isso no dia a dia dele sempre, né, Carlos? E temos com a gente também a Renata Silvano, gerente do Sicredi, tem um número de condomínios bastante elevados, mais de 50% dos condomínios de Joinville estão na carteira, e a Renata dá uma atenção bem bacana. Hein? Né, Renata? Sim. E está aí conosco mais uma vez. Isso mesmo, Marcelo. A gente acredita e aposta muito nesse segmento, né? A gente vê que tem bastante potencial, então a gente tem uma equipe hoje preparada para atender toda essa base, né? Bastante gente, bastante demanda, é uma responsabilidade bem grande, mas a gente gosta bastante também. E essa questão de ter equipe é bem importante comentar, porque o Sicredi talvez tenha sido a primeira instituição, no caso é uma cooperativa, mas vamos falar de instituições financeiras, que proporcionou, eu não tenho certeza do que eu estou falando, a Renata pode confirmar, mas proporcionou ter um time dentro da agência especializado em condomínio. A gente chega a ter um espaço do síndico, tem um café para o síndico, tem aguinha para o síndico. Uma equipe especialista para atender esse segmento, né? São síndicos, as administradoras, e eu acredito, eu acho que está certo na tua colocação, tá? Dentro de Joinville, é a primeira instituição financeira que fez isso, né? Que centralizou esse projeto, que colocou uma equipe especialista para tratar diretamente com esse público. É isso mesmo. Perfeito. Que dá uma atenção diferenciada, né? Fantástico isso, né, Renata? Sim. A gente vê que cada vez mais precisa desse profissionalismo, né? Eu estava falando há pouco, né? A gente nem imagina, mas cada condomínio tem que ter o CNPJ, a sua administração. Então, imagina o que o mercado da construção civil movimenta, né? Desde lá o início do projeto até depois toda essa gestão do condomínio, manutenção, enfim. É um mundo
que não acaba mais e que realmente exige cada vez mais esse profissionalismo. E só assim a gente vai continuar crescendo, evoluindo e fazendo novos condomínios, enfim. Isso mesmo. E a gente torce para isso, para que se tornem associados, né? Para a gente cuidar lá. Exatamente. Boa. Exatamente. Então, nós temos um tema aqui que nós acordamos, né? Eu, o Carlos e a Renata, que é mão de obra na construção civil. E quando a gente fala de mão de obra na construção civil, vou botar um entre parênteses aqui, ou um barra, nos espaços condominiais também. Até a gente conversou em algum momento, né? Sim. O trabalho não termina na entrega de um edifício. Né? Manter aquele edifício sempre lindo, bonito, esse é o cartão de visita, por exemplo, da Daxo, naquele prédio, né? Tem que ter um síndico que vai conduzir. Isso. Eu sei que vocês têm bons síndicos lá, nas construções de vocês, e o pós-obra, pós-entrega, o início da comunidade, isso se manter bonito, lindo por muito tempo, isso é extremamente importante, e a mão de obra para isso é fundamental. Sem dúvida, Marcelo, nós tivemos a oportunidade de conversar isso já algumas vezes, e eu acredito, e a gente falava muito isso também dentro do Sinduscom e na própria Daxo, que se a gente tem algum gargalo para o nosso futuro, é essa falta de mão de obra profissional, né? Para vocês terem a ideia, 80% da mão de obra hoje da construção civil é mão de obra não qualificada. Olha só. 80% dos que trabalham no setor. Fora que a gente tem falta de mão de obra. Então, além dela não ser qualificada, a gente precisa deles, a gente não pode simplesmente dizer não trabalho mais contigo, porque se não tiver ele, não tem mais ninguém. Então, a gente tem um trabalho aí no médio e longo prazo muito importante, e a nossa mão de obra, ela intercambia, né, Marcelo? Nós temos que ter pessoas especializadas em acabamento, pessoas especializadas em manutenção, e essa pessoa, de repente, vai estar trabalhando lá no condomínio da Renata, mas pode estar fazendo uma manutenção num prédio onde eu ainda sou responsável como incorporador. Então, a gente precisa pensar na mão de obra como um todo. E aí que vem de encontro aquilo que eu falei há pouco, não é, Renata? Esse profissionalismo. Então, não dá mais para ter aquele profissional que faz tudo. A gente vai ter o especialista de manutenção. A pessoa que é boa em manutenção, que sabe que quando entra num condomínio pronto, ele tem que entrar limpo e deixar limpo, né? Tem que chegar no horário, porque tem moradores ali, tem que cumprir com as regras do condomínio. Então, tudo isso a gente precisa ensinar. E a gente não tinha esse hábito de ensinar. As nossas profissões, infelizmente, elas foram estigmatizadas, né? Ao longo do tempo, elas foram desvalorizadas. Então, ele até pode ganhar bem, mas ele se sente inferior. E a gente precisa quebrar isso. Eles são importantes, eles têm uma boa profissão para um setor que vai continuar crescendo, e eles vão continuar crescendo junto. Então, essa mensagem a gente precisa passar em conjunto, né? O Carlos é um entusiasta de um projeto que a gente vai falar aqui bastante, que tem relação com a construção civil de forma geral, com os condomínios e assim por diante, que é o projeto Profissão Construir, que é um projeto que nasceu dentro do Sinduscom, tem uma mão do Carlos e dentre tantos apoiadores, patrocinadores e assim por diante, até um deles apoia aqui o nosso DomusCast, também apoia a Profissão Construir, que é a ESA, e nós vamos mergulhar nisso, falar bastante sobre isso, puderes dar um apanhado geral do que tem sido já esse movimento, tem acompanhado nas redes sociais, é algo extremamente importante, porque como você mesmo falou, 80% é desqualificado, e mesmo com essa desqualificação, tem mais um ponto agravante. Falta, mesmo assim, ainda falta gente. Mesmo que desqualificado, ruim com eles, pior sem eles, como a gente chama, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, se puder dar um apanhado geral para a gente se aprofundando nisso, eu sei que tu vai falar com muito desejo, muita propriedade. Para mim é muito fácil falar desse projeto, porque realmente está muito linkado ao meu propósito de vida, né? Eu nasci na construção civil, nasci dentro do canteiro, comecei a trabalhar muito cedo, meu pai construía, e eu sempre falo que filho de construtor pequeno trabalha desde cedo, e para mim isso agregou muito na minha vida. E desde essa época que meu pai não tinha muita paciência, eu costumo brincar, então ele pedia para fazer um serviço, mas não explicava como fazer, e quando chegava ele dizia, pô, mas está errado. E eu, jovem ainda, tá, mas você não me ensinou? Eu fiz o meu melhor. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, eu me formei em engenharia civil, fiz um mestrado, mas sempre com esse pensamento. Pô, a gente precisa mostrar para a pessoa o que a gente quer dela.
E aí me perseguiu a formação de mão de obra, fiz um mestrado com uma tese de mestrado em formação de mão de obra, dei aula no Instituto da Construção, com uma franquia aí a nível nacional, e quando assumi a presidência do Sinduscom, coincidentemente ou não, eu acho que as coisas que vão aparecendo na nossa vida, elas têm algum significado, estava sendo debatido no grupo da RH um projeto para valorizar a mão de obra. Por quê? Eu sempre falo isso, né, Marcelo? Meu avô era pedreiro. Meu avô fazia muros de pedra que duravam 300 anos ou duram 300 anos e ele tinha orgulho na profissão dele. E de um tempo para cá, a gente não sente esse orgulho no pedreiro, parece que é um subemprego. Então a gente precisa quebrar essa barreira. E esse projeto nasceu dentro do Sinduscom com esse objetivo. Quando ele chegou na minha mesa, aquilo foi quase que um amor à primeira vista. Eu disse, não, espera lá, a gente precisa fazer isso e precisa fazer muito mais, porque não adianta eu ir na TV mostrar que as profissões são boas, que nós temos um mercado bonito, mas nós não temos um caminho para essas pessoas. Então, a gente evoluiu no projeto. Além de valorizar as profissões como pedreiro, carpinteiro, armador, enfim, infinitas profissões que a gente tem dentro do setor, a gente montou módulos de formação junto dos melhores. Então, a gente tem o Senai, o Sebrae, a gente tem empresas com propósito junto conosco, como é o caso da ESA, a Crona, Tintomax e tantas outras que estão junto conosco com propósito. Isso é muito bacana de falar, Marcelo. Todas as pessoas que estão próximas da profissão construir, elas estão com um objetivo em comum, as pessoas se envolvem realmente em fazer dar certo. E a gente começou a desenvolver esses módulos de formação, sempre com os pés no chão. Então hoje a gente já tem o módulo da ajudante da construção civil, e lá no início a gente falava muito, mas ajudante da construção civil, por quê? E eu, por que não? Se tu fosse na tua obra e perguntasse para o ajudante o que ele quer ser no futuro, ele não sabe. Então a gente precisa mostrar para ele que ele está como ajudante, mas ele pode ser um profissional de diversas áreas. Ele pode no futuro ser um empresário, ele pode no futuro ser um engenheiro, um arquiteto, enfim, o que ele quiser. Então a gente fez esse módulo de ajudante da construção civil com o objetivo de mostrar uma visão de futuro dentro do setor. A gente já está indo para a 5ª turma do ajudante, tem sido muito bacana. Então todos os profissionais que entram nos módulos, eles já saem com uma outra visão, eles entendem que segurança é importante, limpeza, valorização de carreira, crescimento, etc. Então já são pessoas diferenciadas, e a gente já começou a abrir outros módulos profissionalizantes, como auxiliar de eletricista, encanador, pedreiro da alvenaria. A verdade é o seguinte, Marcelo, é que a gente começou em dezembro do ano passado, hoje a gente já está com mais de 100 alunos formados e está só começando. Né? Tem uma importância, né, quando falou do subemprego, aqui aqui na nossa região, no Brasil, talvez, não sei se fora também, mas é muito considerado algumas dessas profissões um bico somente, né? E isso que vocês estão muito desvalorizado. É um bico. O cara, por vezes, porque não teve uma instrução, não teve alguém ensinando a própria profissão e onde ele pode chegar, ele entende que é um bico mesmo. Dali ele vai ser pedreiro 2, 3 anos, depois ele quer por uma outra coisa totalmente diferente. Mas não, ele pode ficar no mesmo caminho e crescer muito. Não é bico, é uma baita de uma profissão. Né? É uma profissão que ele aprende fazendo, né? Hoje o nosso canteiro de obras, principalmente das empresas organizadas, como são o caso das empresas associadas ao Sinduscom, que representam o setor do mercado imobiliário, as empresas, elas têm um canteiro limpo, banheiro feminino, masculino, segurança de alto nível. A nossa segurança no canteiro de obras é referência a nível nacional, inclusive aqui em Joinville a gente tem o trabalho do Seconce, que é o nosso braço social, que é maravilhoso. Então às vezes as pessoas não têm essa noção, que está trabalhando no mercado profissional. E é muito fácil encontrar dentro da construção civil um profissional a ganhar 5, 6, 7, 8 mil reais, que é mais do que um engenheiro, um arquiteto em início de carreira. Exatamente. Então a gente precisa mostrar isso para quem está entrando agora. E esse foi o principal objetivo com o módulo da ajudante. Então, basicamente, todo mundo que está fazendo esse módulo é novo no setor. Está entrando agora. Não eram pessoas que já trabalhavam e estão fazendo esse módulo. Elas estão vindo novas, só que elas estão vindo já com uma visão que ela pode ser um profissional de referência, pode ser um engenheiro, arquiteto, ele que escolhe, ou pode ser um empresário, né? Ou ele pode seguir essa linha. Ou pode seguir essa linha. O resto da vida. Quem escolhe é a pessoa. Eu sempre falo isso. E olha que interessante, Marcelo, eu vou falando, tu vês que eu sou apaixonado pelo tema, porque a gente vai se lembrando. No início, quando nasceu o projeto,
a gente começou a discutir, onde é que a gente vai implantar o projeto e tal. E alguns parceiros começaram, até inclusive o próprio Senai, acho que a gente devia ir lá no bairro apresentar o projeto, porque aqui no centro, talvez o público já é outro. Aí eu disse, não, pera lá, tá errado. Lá no bairro vai ter ótimas pessoas para fazer programação, e aqui no centro vai ter ótimas pessoas para fazer carpintaria, armação, o que ele quiser. Então a gente tem que parar com essa separação por classe social. Só vai trabalhar na construção civil quem é de família menos favorecida. Não, está errado. Está errado. Na Suíça, na Alemanha, por exemplo, o pedreiro é um curso técnico, que hoje está sendo mais valorizado, inclusive, do que a profissão de engenheiro, porque falta técnicos. Então a gente precisa trazer isso para cá. Essa referência técnica, essa mão de obra profissional. Assim como vocês fizeram lá no Sicredi, com as contas focadas nesse mercado. Assim tem que ser em tudo, com as profissões da construção também. E as oportunidades são gigantescas em números, né? Você passou alguns números para mim. Primeiro trimestre, 110 mil novos pontos de trabalho na construção civil. E é o que mais gera emprego no Brasil. Quando a construção civil está bem, o país está bem. O país vai bem. Porque movimenta todo o mercado, né? Primeiro que o primeiro sonho do brasileiro é ter a casa própria. O segundo sonho do brasileiro é ser empreendedor. E nós temos a capacidade de dar os dois, né? Então, só aí, olha a importância da construção civil da vida de um brasileiro. Porque quanta gente bem-sucedida tu conheces que começou como ajudante e hoje é um empresário que tem uma equipe de 50, 60, 100, 200 pessoas. Tem um monte. Então, aqui dentro ele pode empreender ou como MEI, ou como pequeno empresário, ou como ele quiser, que é um dos sonhos dele. E aqui dentro ele consegue a casa dele também. Sim. Então, a gente já mexe com o consciente da pessoa desde sempre. Qual foi o primeiro desenho? Não sei se vocês têm filhos, mas qual foi o primeiro desenho dos filhos de vocês? Eu não tenho filhos, mas eu lembro que eu acho que quando eu comecei a desenhar, acho que era uma casa, uma árvorezinha do lado. Casinha. Janelinhas ali, a porta. Sim. Além de desenhar, ele vai lá na praia construir castelos de areia na praia, né? Fazer as casinhas na praia. Então todo mundo ama a construção civil. Quando é que se perdeu essa paixão? Em algum momento se perdeu. Então a gente precisa resgatar isso. Perfeito. E o mercado imobiliário, o qual vocês têm fomentado pessoas para entrarem, é um mercado bastante resiliente, né? Então, assim, entre aspas, o que eu vou trazer aqui, a crise nesse mercado é muito raro. Sempre está acontecendo construção, o mercado sempre está rodando. Se a construção não rodar, todo o restante está parando, né? Então, assim, essa resiliência é um ponto importante para quem nos escuta e quer entrar no cenário da construção civil, e não deveria ter nenhum tipo de preconceito, porque é uma profissão tão bacana quanto de um advogado, de um engenheiro, um arquiteto, um síndico, que é no meu caso. Não deveria ter nenhum tipo de preconceito. Um bancário, enfim, é uma profissão que merece o seu respeito como qualquer outra, tem o seu valor e até diria assim, possivelmente tem muito mais valor que muita coisa, porque se isso parar para todo o restante do Brasil e da economia, né? É fundamental. O que tu falaste faz muito sentido. É um mercado resiliente que se reinventa muito rápido. Então muda político, muda economia. A gente sempre parece que se reinventa e faz acontecer tudo de novo. Independente da mudança que tenha, a gente faz acontecer. Primeiro, porque o Brasil tem um déficit habitacional gigante. E dentro da construção civil não é só casas, né? A gente tem estradas para fazer, a gente tem pontes para fazer, a gente tem esgoto para fazer. Então, assim, tem muita coisa para acontecer dentro desse mercado da construção civil que falta fazer. Então, independente da economia estar bem ou não estar bem, tem que acontecer. As pessoas não vão viver na rua, as pessoas precisam de uma casa para viver. Então, por isso que talvez essa característica é se reinventar tão rápido, né? Muita gente perguntava isso, sabe, Marcelo? Agora lembrando, quando eu cheguei no Brasil, mas por que tu estás vindo de Portugal para o Brasil, se lá é tão bom? Eu sempre dizia, lá é bom realmente, tem tudo feito,
Só que eu sou engenheiro civil, eu quero fazer. Tu precisa fazer? Eu preciso fazer senão coisas. Não tem trabalho. Então, e aí aqui eu me encontrei. Tá certo. Nada melhor que o Brasil, né? Fase de Tem bastante de coisa para construção. fazer, né? E o público no geral dos alunos são os jovens? Nós estamos conseguindo atingir o público jovem a partir dos 17 anos. Isso também tem um motivo que eu acho que é importante nós trabalharmos. A construção civil não pode ter menor aprendiz, o que para mim já é um erro e a gente já sai perdendo nessa tal desvalorização das profissões, porque Sim. nós somos uma indústria como qualquer outra e se na construção civil tem perigo em algumas funções, dentro da indústria de uma fábrica também tem. Então, a gente quer também batalhar para que isso mude, mas vai levar um pouquinho de tempo. Mas a gente está conseguindo trazer esse público de 16, 17 anos já no primeiro módulo de formação. E também estamos conseguindo trazer, já tivemos turmas onde isso aconteceu, o público feminino. Já tivemos turmas que metade da turma era mulheres e metade da turma era homens. E nós dentro do Sinduscom temos, até agora com a nova presidente, com a Ana Rita, que é uma mulher, a primeira mulher presidente do Sinduscom, a gente vai com certeza trazer mais as mulheres para o setor e a gente tem muito caminho para percorrer aí. Porque tem muitas funções dentro da construção civil hoje que a mulher pode realmente ocupar esse espaço. Nos níveis de gestão está muito equilibrado. A gente tem tantas engenheiras mulheres como homens, arquitetos mulheres como homens, isso aí no nível de gestão está ok. Mas no nível operacional a gente sente que ainda tem muito espaço para o público feminino crescer. Né? Porque não ter uma empresária de pintura ou uma boa pintora, uma boa ajudante de pintor. Não faz sentido a gente não ter mais mulheres trabalhando lá num setor que é próspero. Então a gente quer trabalhar nesse sentido e a gente já está conseguindo em alguns cursos trazer. Mas tem muito trabalho para fazer ainda. É uma quebra de... uma quebra de talvez um paradigma. É. Porque a gente via muito, quando você fala de construção civil, o público masculino mesmo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, acho Para que... teres uma ideia, Renata, nós, numa das turmas que a gente fez de ajudante, teve uma mulher com uma filha e um filho, fizeram os três o curso ao mesmo tempo, e a gente perguntou, como é que você descobriu o curso? Não, é que eu vi na televisão e eu não imaginava que tinha cursos desses para mulheres. Então, olha como na cabeça dela, não, eu nunca fui porque eu não imaginava que tinha espaço para mim. Olha como a gente tem que quebrar essa barreira. Claro que tem espaço. E tem espaço para crescer muito. E mulher é detalhista, né? Então tem muito para agregar dentro do canteiro de obra, esse detalhe, né? E eu acho que a gente vai, através da profissão construir, começar a quebrar essa bolha. E a partir do momento que a gente tem as primeiras profissionais, ou a gente começa a mostrar quem já trabalha no setor, os resultados que tem, a gente vai começar a atrair mais o público feminino e jovens para o setor, né? Que é os dois público-alvo que a gente tem. E tem avançado aí de forma bem interessante, né? E quando a gente fala aqui, fechando um pouquinho mais, né? Nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, um pouquinho do cenário aqui na nossa região, não sei se tu falaria de Joinville ou de Santa Catarina, tem alguns indicadores que estão acontecendo, crescimento também, quando a gente olha aqui em Joinville, na verticalização uma verticalização gigante, sim. Né? O censo de 2010 para 2022 teve um crescimento, mais que dobrou a verticalização em Joinville. Nós temos aí 140 mil pessoas vivendo em apartamentos, temos quase 60 mil unidades de apartamentos em Joinville. Então, assim, é algo grandioso, bacana acontecendo, né? Nós estamos num estado maravilhoso, né? Isso também falo com muito orgulho, porque me apaixonei por este estado e por esta cidade. Então, Joinville, como sendo a melhor cidade para se viver do Brasil, inclusive, e sendo referência dentro de Santa Catarina na indústria. E Santa Catarina, como um todo, é uma máquina de produção. A gente tem que ter muito orgulho do estado que a gente está. Só não cresce mais, inclusive, porque a gente precisa trabalhar na infraestrutura do estado para possibilitar esse crescimento acelerado. Mas em Joinville, nós atingimos, se não me engano, 2 ou 3 anos consecutivos em VGV de vendas superiores a 1 bilhão, que era algo que não se esperava na cidade. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para Pissarras e Penha, nos últimos 5 anos se lançou mais de 5 bilhões. Então, assim,
É muito pujante o nosso estado, não vai parar tão rápido, a população tem interesse em vir para cá, porque é um estado produtivo, com qualidade de vida, com segurança. Joinville está rodeada de 5 ou 6 portos, perto das principais cidades, então a gente está num lugar privilegiado, e esse lugar privilegiado só existe pelas pessoas que vivem nele. Então eu sempre falo, nós somos um estado empreendedor, as pessoas aqui não baixam o braço, o mundo pode estar desmoronando, as pessoas vão levantar de manhã, vão trabalhar e vão fazer acontecer. Isso é muito forte, isso é enraizado na nossa cultura. Por isso que projetos como a Profissão Construir nascem aqui, porque tem lugares onde todo mundo já desistiria. Aqui as pessoas não desistem, aqui as pessoas vão fazer dar certo. Vai ser escola de referência no mundo, não vai ser só escola de referência em Joinville, não, vai ser no mundo. A gente acabou de ter aqui a escola da Fiesc, meu Deus, é o primeiro mundo. É uma escola que vai abrigar mais de 5 mil alunos num método de educação que tem na Suíça, que tem nas cidades mais desenvolvidas, aqui em Joinville. Então a gente tem tudo para crescer. Com certeza. Eu esqueci, como sempre, de entregar aqui um tijolinho, inclusive, falando em construção civil, mais um tijolinho aqui. Onde que está a caneta? Para você colocar o seu nome, Carlos, por favor, pode botar o teu nome, se quiser botar em qualquer face, botar alguma coisa, fique à vontade e coloque na frente do microfone ali. Combinado. E depois vai vir aqui para o nosso... Renata. Vai vir para o nosso canteiro de obras aqui, tem alguns tijolinhos meus já. A Renata já tem alguns aí, tem que economizar, Renata. Tô vendo 2 aqui, ó. 3 agora. A Renata já é da casa. Eu já sou da casa. A Renata já é da casa. E eu tô lembrando aqui que eu participei, né? Tive o privilégio de participar do lançamento do projeto, né? Foi tipo novembro do ano passado, talvez. Novembro a gente lançou, se não me engano, o finalzinho de outubro, novembro a gente lançou e começou as primeiras turmas ali no final do ano. E eu lembro que bem bacana, foi passado alguns vídeos lá e de pessoas que entraram na construção civil e prosperaram, né? Começou lá como pedreiro. Eu lembro do vídeo do Adriano, que eu conheço, inclusive. Adriano, nosso amigo. Tem outros vídeos, mas eu lembro do Adriano, que começou como pedreiro, é engenheiro, né? E tá lá na lida. E eu conversando com ele na semana passada, retrasada, ele tá com... Não queria falar errado, mas acho que 40 funcionários. Imagina. 20, 40, acho que 40 funcionários. E começou na lida ali de pedreiro, de ajudante, e continua no segmento, não saiu no segmento, né? Porque avançou que saiu, não, ele tá lá, Lógico. tá direto na obra, tem os funcionários para controlar, e mão na massa e tá fazendo acontecer. E tu tocaste num ponto muito importante. O Adriano se formou engenheiro, mas olha como ele é um engenheiro diferenciado, porque ele conhece a obra como um todo. Eu tive na UDESC faz pouco tempo, apresentando inclusive Profissão Construir. E eu fiquei muito admirado, porque eu vi um afastamento gigante entre a universidade e o canteiro de obra. Então, a maioria dos alunos não deve saber nem as profissões que tem dentro do canteiro. Então, isso é preocupante. Inclusive, a UDESC não está conseguindo ocupar todas as vagas de engenharia. Então, as pessoas parecem que estão se afastando dessas profissões reais, né? Hoje, com tanta informação, inclusive isso é um dado também que existe, com tanta informação do celular, de youtuber, é muito legal isso, mas não é todo mundo que vai fazer isso. Então, acho que até os jovens estão meio perdidos. O que é que eu vou fazer na minha vida? Eu não tive sucesso no YouTube, e agora? O que é que eu faço? Não, tem um mundo real. Tem um mundo real para tu trabalhar, onde tu podes ter sucesso também. Então, exemplos como o do Adriano, o Naldo, que a gente fala muito, que o Naldo também começou como ajudante, ele não se formou engenheiro, mas já tem uma empresa hoje com mais de 200 funcionários, está fazendo as próprias obras e já tem 4 engenheiros trabalhando para ele. Então, é um baita do empresário, um baita líder, que começou como ajudante. Então, todos esses bons exemplos, a gente precisa mostrar que é possível. Para quem está fora e não imagina que isso é possível, ver, não, pô, mas para lá, ali é um mercado bom, onde eu posso começar hoje sem experiência, mas só vai depender de mim crescer. Então, tem sido muito bacana, tem sido uma alegria. E realmente tive vocês lá no lançamento, né, Marcelo? O seu Zigomar, da ESA, é muito presente, inclusive toda sexta-feira ele veste a camisa do Profissão Construir e vai na obra dele. Então, isso nos orgulha muito, porque a gente vê que com esse amor do povo joinvilense, das pessoas que têm propósito em Joinville, em Santa Catarina, pode mudar todo o setor. E eu tenho
muita convicção disso. Eu acho que no futuro a gente vai ter o técnico de carpintaria que vai tirar o curso de engenharia para ter uma empresa especialista em carpintaria. Olha que bacana. O setor vai dar todas as condições dele prosperar, ele vai ser um especialista daquilo que está fazendo e vai ter orgulho na carreira dele. Começou lá como ajudante, se tornou um bom técnico e depois um engenheiro, enfim, um empresário. Então, a gente visualiza muito isso. E eu tenho certeza que Joinville vai ser referência para o Brasil inteiro, inclusive para o mundo, desse trabalho que está sendo plantado hoje, que já está dando seus frutos. E muita gente fala, Marcelo e Renata, que as pessoas perderam o interesse na construção civil. Não é verdade. Porque se a gente lança um projeto como este, que começou em dezembro com os primeiros módulos, hoje tem mais de 100 alunos formados, mais de 400 pessoas que já estão inscritas na plataforma. Será que as pessoas não têm interesse ou a gente não está dando condições de elas conhecerem melhor esse mundo, né? Eu acho que eu ia dizer isso. Talvez as pessoas, né, como ela até a tua aluna comentou, ela nem sabia que existia uma oportunidade para uma mulher participar. Quem disse que era só homem que deveria participar, né? Eu acho que faltava realmente em Joinville alguma oportunidade, esses cursos de especialização, né? Esse empurrãozinho, digamos assim, né? E sendo feito de uma maneira bastante efetiva, né? Porque assim, tá usando os meios de comunicação de rádio, TV, tudo. Feira, né? Isso, lá na feira eu vi que tinha filas de gente se inscrevendo, famílias vindo, perguntando se pode botar o filho, aí já cai no caso do jovem aprendiz, talvez aí, mas eu acompanhei no dia que nós estávamos lá na feira, feira do Dia do Trabalhador, inclusive, né? Dia 1º de maio. Então, querer fazer e fazer com excelência, né? Fazer uma divulgação que aí está chegando naquela pessoa, naquela mulher que não sabia, que a Renata está comentando. Isso é interessante. E olhando de forma bastante racional, né? Claro que pode ter muita emoção na escolha de um trabalho, de um emprego, do que a pessoa vai construir na sua vida profissional, mas de forma bastante racional, a demanda na construção civil ela é contínua, né? Exatamente. Então, assim, se alguém quer alguma coisa, talvez seja muito mais seguro do que o emprego, talvez, né? Do que o emprego em alguns segmentos da indústria. Sim. Porque dependendo do que a indústria faz, tem sazonalidade, de repente para, de repente acaba. E na construção civil quase impossível de parar de construir. Ainda mais se pensa, não está pensando só em prédio, está pensando em tudo, né? E a gente não pensa só no construir em si. Depois tem uma reforma, tem uma manutenção, tem uma pintura, tu sempre está mexendo. O ciclo não para. Não para. Se terminar um prédio, aquele prédio vai ter manutenção depois. O resto da vida. Então, tem até na hora de demolir, ele vai precisar da construção civil. Exatamente. Então, e depois vai ter um novo, porque ninguém vai demolir para nada. Então, essa é uma característica única na construção civil e que não para realmente. E a gente trazendo esse profissionalismo, inclusive o que tu falaste, né, Renata? Pô, a pessoa vai fazer uma pintura no prédio. Hoje, se a pessoa chega no horário e deixa limpo, já não para mais de trabalhar. E são coisas que a gente diz assim, cara, isso era obrigação, básico, né? Mas é assim, se a pessoa chega no horário, deixa limpo, não para mais de trabalhar, porque a maioria deixa tudo sujo, não chega no horário, está sempre atrasado, não tem agenda. Então, o potencial do crescimento é gigante. E como a gente sempre fala, né? Mas vai aparecer o robô que vai fazer tudo, a tecnologia, cara... Pode vir a tecnologia, mas sempre vai precisar de pessoas para comandar essa tecnologia. A Suíça, que a gente usa como referência muitas vezes aqui em Joinville, até porque são irmãs, né? Joinville é irmão da Suíça. A gente usa muitas vezes, a Suíça é referência. A Suíça está há 25 anos à nossa frente, mas lá continuam fazendo estruturas de concreto. O robô não chegou lá ainda, então no mínimo 25 anos ele vai demorar para chegar aqui. Então a gente precisa entender que não é assim. A maioria da industrialização dessa evolução na construção civil está nas pessoas, porque quando a gente chegar lá no profissional que atende condomínios e mostrar para ele que existe um equipamento novo que ele pode usar, que vai dobrar a produção dele para ganhar mais, para ter mais eficiência, ele vai querer usar, ele vai melhorar, ele vai ser industrializado. Então a mudança está lá na pessoa. Não adianta eu convencer, por exemplo, o Marcelo como síndico, que tem um super produto que não suja nada, tu tens que usar nos teus condomínios. Se o teu profissional não quiser usar, meu amigo, então não vai usar, porque é ele que vai fazer. Então a gente precisa ajudar ele a conhecer aquilo, mostrar para ele que é bom, para que a mudança parta da base. Quando a mudança partir da base, aí a gente está no caminho certo. Legal.
Perfeito. E quando a gente falou muito da parte da construção civil, né, que tem a ver com o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, mas eu já conversei com o Carlos uma outra oportunidade, porque eu enxerguei como oportunidade, acho que de forma muito clara, não que é uma visão além do alcance, é muito simples enxergar isso, que todo esse trabalho do Sinduscon, ele vem para somar para o pós também, né, que é isso que a gente vinha falando aqui. Tá lá construindo, tá lá montando um prédio e fazendo laje, beleza, mas esse profissional que está lá, ele também poderá se especializar depois para fazer uma manutenção elétrica, uma manutenção de alvenaria, uma manutenção de tantos cursos que vocês vão estar lá, e isso vai nos ajudar tremendamente como síndicos, porque de fato acontece isso que está falando. O cara que chega no horário e faz e deixa limpo, por mais simples que seja, isso já dá um passo muito gigante. E isso vocês estão ensinando desde base. Até isso é base, mas tem que estar no checklist dele. Tem que ensinar. E a gente vê no dia a dia, né, aí lidando com os síndicos, e tu pode falar até com mais propriedade do que eu, a dificuldade às vezes de encontrar um prestador de serviço. E quando tu encontra, tu pega ele para ti, né? Eu tenho ele como confiança e eu coloco ele, por exemplo, para fazer toda a prestação de serviço dos teus condomínios. Por quê? Porque tu gera confiança, tu conhece o trabalho da pessoa, né? Falando da dificuldade de encontrar profissionais bons. Sem dúvida. Né? E nessa linha, até que a Renata tá falando, aí eu lembrei de casos meus, né? Eu já tive, por exemplo, 2 casos do ano passado para cá de homologar eletricista e a situação e a prestação de serviço perfeito. 1 mês perfeito, 2 meses perfeito, 3 meses perfeito, e daqui a pouco ele fica conhecido. Porque a gente acaba divulgando para os colegas. A Renata divulgou para todos os condomínios. A Renata divulgou para 500. É verdade. E aí essa pessoa começa a se perder. O que ele foi muito bom. Aconteceu comigo em 2 casos, tá? Agora há pouco tempo, nesse caso eletricista até. E a pessoa acaba se perdendo porque assim, aí quer abraçar o mundo. Isso. E aí talvez não tenha a competência no momento de lidar com crescimento. Falta gestão. Falta de filtrar, gestão. fazer gestão. Falta gestão. Nesse sentido, vai ter módulos à frente, sim, ou já está tendo nesse sentido? Com certeza. A gente vai fazer agora os primeiros módulos de liderança junto com o Sebrae, mas a gente já trouxe o Sebrae junto porque o propósito é exatamente esse. Dentro da formação modular, onde a gente vai formar os profissionais, vai ter pessoas que se vão destacar para serem empreendedores. E essas pessoas se destacam nesses quesitos de liderança, empreendedorismo, enfim, a gente precisa ajudar eles também a alcançar esses objetivos com formação. Então, isso é um problema também no nosso setor hoje. Aquilo que falou o Marcelo é uma realidade. Nós temos um empreiteiro bom, que tem 10 funcionários e faz um serviço impecável. Só que ele está trabalhando numa obra. De repente, ele contrata, ou ele assina contrato para 10 obras. A equipe dele tem que crescer de 10 para 100. E aí, meu amigo, ele nunca mais se endireita, porque daí ele vai meter os pés pelas mãos, ganhou um dinheirinho a mais, vai comprar um carro diferente, e quando a gente dá conta, ele está endividado, o CNPJ tem que fechar e tem que abrir outro. Então a gente precisa atuar para corrigir isso, para melhorar e para ele ter melhores condições como empresário e até como na sua vida, né? E isso tudo a gente mapeia. O legal, Marcelo, tu vê, o fato de estar nascendo no Sinduscon e de ter o nosso guarda-chuva, eu costumo dizer que é a melhor coisa que pode acontecer, porque o Sinduscon não tem dono. O Sinduscon é um sindicato patronal da indústria da construção civil. Então a gente representa mais de 1.500 empresas no setor. Nós acabamos de negociar o dissídio junto com o sindicato laboral. Então, por mais que a gente tenha 75 associados, a gente representa um setor inteiro. Então o Sinduscon é nosso. O Sinduscon, a tua empresa de prestação de serviço, ela vai fazer parte do nosso núcleo de associados, ou a gente de alguma maneira vai representá-la mesmo sem ela saber. Porque quando ela se associa, ela vai estar lá participando da negociação. Quando ela não se associa, ela não participa, mas alguém vai decidir por ela, porque nós somos o ponto de referência para o empresário, assim como tem o sindicato dos trabalhadores. Então ali existe uma discussão e a gente acaba representando todo o setor. Então, como está nascendo nesse guarda-chuva, Marcelo, o que é bacana? A gente sabe as dores do mercado.
A gente sabe as tuas dores, porque elas são dores de todo mundo. Então a gente vai desenvolver módulos de formação que atendam as tuas dores, em conjunto contigo. Qual é o profissional que está faltando na manutenção do condomínio? Está faltando eletricista? Vamos fazer um módulo de eletricista para fazer pós-obra. E aí a gente começa a melhorar esse módulo e daqui a pouco a gente tem mais profissionais no mercado. Esse crescer junto é o que está fazendo a diferença na profissão construir. Já existia cursos no mercado. Sempre existiu. Eu falei para vocês, estava em aula no Instituto da Construção. Qual era o problema lá? É que a gente formava mestre de obra que não tinha experiência de canteiro. Então gerava um desânimo, porque a pessoa quando ia para o mercado de trabalho, ela não conseguia trabalhar como mestre, porque ele não tinha experiência de canteiro. Ele aprendeu dentro de uma escola que ser mestre ia pagar 10 mil e ele achava que ia ganhar 10 mil, e isso não acontece na vida real. Agora, na nossa formação de profissão construir, ele começa como ajudante, mas ele já vai trabalhar com um salário de ajudante que hoje está em torno de 1.800. É maior que um salário de auxiliar administrativo. Por que o auxiliar administrativo tem orgulho na profissão e o ajudante não tem? Está começando, está em início de carreira. Se ele for bom, em 1 ano dobra quase o salário. Em 5 anos triplica, quadriplica, enfim, sei lá. O céu é o limite. Então a gente precisa mostrar isso. E ele não gera uma frustração. Não percebem, né? Ele começa a trabalhar e vai evoluindo, e vai ganhando mais, e vai evoluindo e vai ganhando mais. Então, e isso a gente tem que fazer em todos os setores. Todos os setores. Desde o ajudante ao cara que está lá dentro do teu condomínio, ao pintor, a pessoa que faz lavação de fachada, que não protege os carros e depois tu tens que pagar os carros de todo mundo. Né? É assim que acontece. Então tá, olha só, que maravilha, né? Entusiasta aí do mundo da construção civil, né? Gosta muito de colaborar com esse cenário, com essa cena da construção, tá ensinando muita gente, me ensinou muita coisa aqui, né? Então quero deixar aqui esse último momento, se quiseres deixar uma palavra de finaleira, fica à vontade, Carlos, a minha gratidão aí pela sua presença e participação aqui. Imagina, Marcelo, a gratidão é minha, né, de estar aqui com a Renata e contigo. A Renata eu conheci hoje, mas o Marcelo a gente já conversa há muito tempo. Na verdade, nós aprendemos uns com os outros, né? Tu lá no início falaste um pouco do meu propósito de vida. Isso é uma realidade. A gente precisa deixar algo na nossa vida. Dentro do Sinduscom eu falava muito isso. O presidente, ele é passageiro, aquilo que a gente deixa fica, né, e pode permanecer por muitos anos, e essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui. O nosso setor é maravilhoso e está nas nossas mãos a gente fazer algo diferente para que ele seja cada vez melhor, principalmente ajudando pessoas, né? Quando a gente transforma uma vida, quando a gente transforma alguém que por algum motivo não tinha se encontrado ainda, a gente não está transformando só essa pessoa, a gente está transformando todo o entorno dela. E então o impacto é gigante, né? Eu tenho certeza, Marcelo e Renata, nós estamos hoje com mais de 100 alunos. Daqui a 1 ano vão ser mais de 1.000. E depois vai ser exponencial. E o desejo é que a gente tenha uma grande escola da construção civil em Joinville. E como eu falo lá dentro do Sinduscom, não somos nós que vamos estudar a Suíça. É a Suíça que vai estudar Joinville para ver como é que a gente fez. Perfeito. E Renata? Marcelo, eu aprendi muito. Carlos, obrigada. Eu acho que o que tu faz pela comunidade, pelos jovens, né, que estão talvez entrando no mercado de trabalho agora, é assim, de suma importância, tá? Bem legal. Conheci teu projeto agora e parabéns, tá? Parabéns. Já contamos com a Sicredi. Com certeza. Ó, falando em Sicredi, a Renata vai te entregar um presente aqui hoje, do dia do Domus Cast aqui. Nem eu ganhei, viu? Nem eu ganhei. Opa! Se segura firme isso daí. Uma lembrancinha. Segura firme, senão ele já cata, hein? É para abrir? Fica à vontade. Fica à vontade. Enquanto vai abrindo aí, eu vou agradecendo nossos apoiadores e patrocinadores. Os nossos patrocinadores é o Sicredi. Sicredi é nosso grande patrocinador, junto com a BB Cobranças e Garantias. A ESA Motobombas, né, também patrocina o nosso DomusCast. E a B Brasil. E o Comes aqui é da Cilei, chefe Cilei, que também está nos apoiando aqui no DomusCast. E dessa forma, eu finalizo aí, novamente, deixando a minha gratidão ao Carlos e à Renata. E obrigada, quem sabe Marcelo, nos encontramos
daqui a pouco novamente. A Renata é certo, daqui uns dias a gente tá junto novamente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Renata. Obrigada, até a próxima. À disposição aí de vocês. Obrigado.